Olá, boa noite a todos que nos acompanham em mais uma live informativa. O nosso tema de hoje é o legado cultural dos povos indígenas, novo olhar para os alunos. E quem está aqui com a gente hoje é a professora Elisângela Alves Guzmão, que é doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara e mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unifran. Possui graduação em licenciaturas em Letras Português, Inglês e Literaturas pela Universidade da Amazônia, UNAMA. É colaboradora do grupo de pesquisa GeoLinterme sobre geossociolinguística e socioterminologia e Limbra, grupo de estudos sobre as línguas indígenas brasileiras, na Unesp. É escritora e autora do livro Selfie da Alma e palestrante. Tem experiência na área de linguística, língua portuguesa, linguística textual, linguística indígena, com ênfase em línguas indígenas brasileiras, atuando principalmente nos seguintes temas: escrita e produção textual, língua portuguesa e metodologia de ensino da língua portuguesa, além de ser professora PEB 3 na nossa rede municipal de ensino, atuando no CAIC Antônio Palocci. Junto com ela, nós temos Rafael dos Anjos, professor de Educação Básica Efetiva da Rede Municipal de Ensino e chefe da divisão do Centro de Referência em Educação para Relações Étnico-Raciais. Licenciado e bacharel em Pedagogia e História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Tem experiência com processos de formação de professores, multiplicador pela Fundação de Desenvolvimento Administrativo, Fundap, foi professor nas redes estadual e particular de ensino. Então, nós vamos dar início a essa live, né? Nós estamos trabalhando todos os direitos de aprendizagem na educação infantil e nós vamos focar agora no conviver. Então, eu vou iniciar dizendo que não basta conviver com o diferente, é preciso conversar com a criança sobre isso. E quem fala com a criança é o professor. Então, para chegar nas nossas crianças, começaremos com essa conversa com vocês, professores. Sejam bem-vindos. Uma boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer a apresentação da Juliana. Gostaria também de agradecer à professora doutora Elisângela Guzmão, que desde que eu a conheci, sempre se apresentou e sempre mostrou para mim, nunca fez questão de esconder de onde ela veio, quem ela é e a importância que ela dá para as suas origens. Eu espero que essa live ela seja bastante tocante, porque o que nós vamos tratar aqui hoje, a gente precisaria de bastante tempo, né? Porque o legado cultural dos povos indígenas, ele é gigantesco, né? Ele não cabe em 50 minutos de live. Mas o que nós queremos hoje é ter uma pontinha desse legado por quem faz parte desse legado. Então, a professora doutora Elisângela Guzmão é uma pessoa que fala de dentro para fora. E nós sabemos, na educação étnico-racial, o quanto que é importante permitir que as pessoas falem sobre aquilo que representam, né? Então, é um prazer, vai ser muito interessante e muito obrigado, professora, por estar conosco hoje. Bom, eu que agradeço, quero deixar meu abraço para o meu povo lá de Belém, Curuçá, tá? O pessoal todo lá da Reserva Mãe Grande, lá em Curuçá, para toda a minha cidade, na Universidade da Amazônia, onde eu lecionei, estudei. O Guilde, né, onde eu estudei as línguas indígenas, onde começou toda a minha história com os povos indígenas, foi no Museu de Fauna e Flora, o Guilde, ali perto da Universidade Federal do Pará, tá? Então, o que eu quero fazer hoje? Compartilhar com vocês o que eu tenho feito na Antônio Palocci, no CAIC, e esse sonho que eu tenho também
que todos possam ser uma única aldeia, né? Que a gente possa ter orgulho das nossas origens e ensinar para nossas crianças isso, combater o preconceito, né? Então vamos juntos, gente. Ó, quem tiver uma caixa de fósforo, deixa separada aí, porque no final a gente vai interagir com vocês, tá? Vocês vão ter que se envolver com a gente hoje, tá? Porque é para se envolver. Vamos lá, vamos interagir. Agora é contigo, Rafa. Não estou te ouvindo, Rafa. Opa, estava aqui silenciado meu microfone. Eu estava dizendo que a gente vai tentar sair um pouco desse campo mais acadêmico, né? E a gente vai experimentar algumas expressões, né? Um pouco desse legado. Bom, eu acho que vale só lembrar aqui que quando nós falamos em educação étnico-racial, nós vamos para a gente, e no caso, né, do centro de referência, nós estamos falando de todas as etnias que compõem o município de Ribeirão Preto, né? Então, o centro de referência ele estará sempre aberto, ele sempre comportará mais alguém, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje, e eu também gostaria de dizer que faz parte desse processo a gente entender a visão do outro, né? Então, é a gente pensar na perspectiva do outro, tá? Então, é isso. Então, a professora Elisângela, que tem muito a contribuir conosco, fique à vontade, professora. Agora é você que está sem áudio. Não. Voltei? Voltou? Voltou. Por que falar dos povos indígenas? Falar dos povos originários é fundamental no momento atual e sempre, né? Porque nós estamos vivendo um momento em que a natureza ela virou algo global, em que a gente precisa estar envolvido com essa preservação da fauna, da flora. Os povos indígenas, eles vivem em reservas florestais, como lá em Curuçá, na reserva Mãe Grande, que foi uma conquista deles ter esse lugar, para poder não serem expulsos, desapropriados, enfim. Então, falar para as nossas crianças que eles são crianças também, que eles brincam, que nós precisamos ter esse olhar voltado não só para a tecnologia, para a internet, mas para o outro, né? E como o Rafa falou, de dentro para fora, para a gente poder ter essa conexão consigo mesmo. Então, hoje, falar dos povos indígenas é também falar de meio ambiente, é também falar da Amazônia, Pantanal, Alto Xingu, onde estão essas reservas que precisam ser preservadas. E a gente precisa falar para nossas crianças, né? Você sabe onde fica essa aldeia? Você sabe quem é esse povo? Eu sou professora de língua portuguesa, mas nós não falamos só português no Brasil. Nós temos mais de 180 línguas indígenas, a Uiti, a Purinã, Juruna, o Tupi-Guarani, que é o tronco maior, né, no nosso país. E nós precisamos levar para as nossas crianças isso. Eles precisam conhecer os povos originários para preservar e para nós podermos nos unir, né, como povo brasileiro. Essa é a origem, né, da nossa fala de hoje. Por isso que a gente precisa falar dos povos originários. Bom, Rafael, você quer falar sobre isso? Rafael vai falar sobre isso para vocês. Liga assim. Eu entendo que nesse momento é importante que todos saibam, né, que você, enquanto mulher indígena, você mantém na sua prática, né, uma resistência
né? Então, no seu ato de resistência, o seu maior ato de resistência é apresentar a sua cultura aos alunos, né? E a gente sabe que, em alguns momentos, isso fere, né? O que eu tenho dito muito, quando é possível, nos momentos de formação, com as professoras e professores da educação infantil, é o quanto a gente estranha alguns movimentos, né? E o quanto, em alguns momentos, até esse estranhamento que a gente sente, ele já está formatado. No nosso caso, ele é formatado pelo processo de colonização, né? Então, eu gostaria... eu acho que você, enquanto mulher indígena, passou por uma situação bastante delicada, que tem origem nesse estranhamento, mas que, é claro, né, é muito mais do que isso, uma vez que todo tipo de preconceito deve ser tratado na sua medida, né? Isso. Então, ano passado, nós recebemos o Daniel Munduruku, né, o autor indígena, inclusive ele é paraense, né, e pelo projeto Combinando Palavras, nós precisávamos falar, ler sobre a obra dele, e foi feito isso, estava fazendo isso, estava me divertindo muito com os alunos, né, durante a aula, cantando uma música indígena com eles, e houve esse episódio de bullying, mas a escola apoiou bastante, ficou do nosso lado, apresentando para os alunos a importância de respeitar, né, o diferente, porque como a gente tem conversado com os nossos alunos, a gente não precisa seguir o padrão da internet, a gente não precisa ser todo mundo igual, cada um pode seguir a sua identidade se respeitando. Isso a gente vem fazendo lá no CAIC, sempre trabalhando essas questões. De onde você é? De que cidade você é? Inclusive, gente, coloca aqui no chat de onde você é para a gente poder te acolher, tá? De te receber aqui. Porque a gente pensou em falar sobre para os professores do PEB1 daqui de Ribeirão Preto, São Paulo, mas isso vai ecoar em muitos lugares, né? Então, que vocês sejam acolhidos nessa nossa fala, né? Minha e do Rafael, e que a gente possa resistir e não ter vergonha, né? Sou da periferia, sou negro, sou indígena, seja quem você é, porque ninguém precisa seguir um padrão, não existe perfeição, seja você mesmo. É isso aí. Agora a situação das línguas. Do ponto de vista linguístico, eu falar sobre as línguas indígenas, dentro da ciência da linguagem, é algo assim que exige muita dedicação, não é algo assim fácil, porque a gente precisa saber sobre morfologia, sobre fonética, são muitas línguas, e como eu falei para vocês, mais de 150, e no curso de linguística e também na universidade, né, de letras, a gente aprende a identificar semelhanças e diferenças. Mas eu, por exemplo, muita gente pergunta para mim, fala tupi comigo. Eu não sei falar tupi, estou voltando a estudar. Porque se eu for olhar para os meus avós, para os meus ancestrais, eles falavam. Só que hoje isso foi se perdendo. É por isso que nós precisamos falar para as nossas crianças sobre o vocabulário, né, que nós usamos sem mesmo saber que ele é de origem indígena. Então, as línguas indígenas, elas estão presentes no nosso dia a dia sem mesmo nós nos darmos conta disso. Isso nós podemos levar para as nossas crianças em diferentes tipos de textos, música, contextos, sempre envolvendo eles para enriquecer o seu vocabulário. Inclusive, o grupo que eu faço parte, o GeoLinter, que é coordenado pelo professor Abdallah Rasqui, da Universidade de Brasília, qual é nosso sonho? É trazer essas palavras para o dicionário, dicionarizar elas, para que elas deixem de ser exóticas e diferentes e entrem no nosso vocabulário, porque é tão fácil você falar hot dog,
self-service, mas você tem dificuldade de falar Aueti, Nanderu, por quê? Então, a gente precisa tornar mais simples a nossa origem. E não valorizar só o que vem de fora, mas o que está aqui dentro do nosso país, que são essas línguas. Nós precisamos conhecer. Não é, Rafael? Ao mesmo tempo em que, às vezes, as palavras indígenas que nós utilizamos, talvez a gente não dê o devido valor a elas, né? Não. Porque, como você deu o exemplo do hot dog, né? É tão comum que a gente não precisa explicar, né? Como disse aqui a Ana Clara da Silva, né? Descolonizar a nossa língua. É mostrar a origem, né? Eu acho que a gente já usa muitas palavras, né? Nós tivemos uma outra manifestação aqui, alguém que disse sobre o nome da sua cidade. Ananindeua? Curuçá? Ah, vocês querem que eu fale? Ah, já sei que está me perguntando sobre isso. Teve alguém que disse aqui, ó, a Rosana Aparecida Pagoto Ferreira. Sou natural da cidade de Cajuru, que no Tupi-Guarani significa boca da mata. Isso Né? mesmo. Poxa, vamos voltar, né, gente, a olhar, né, de onde vem essas palavras e parar de colocar, porque tá em desconto, off, safe. Por que você não fala, não volta a usar as línguas originárias para destacar a nossa riqueza cultural? Porque lá fora eles acham isso tão lindo e aqui a gente tem vergonha, né? Então, isso que eu gostaria de que a gente levasse para as nossas crianças. Pois é, em alguns casos, a compreensão da língua, ela é elucidativa, né? Por exemplo, nós estamos hoje discutindo uma questão de racismo que aconteceu com o jogador, né, da seleção brasileira, e nós tivemos, durante alguns anos, um jogador muito famoso, que era o Tinga. O Tinga era um jogador negro. Tinga também é uma palavra de origem indígena, né? Uhum. E que significa branco. Ou estou enganado? Eu tenho que pesquisar, tá, Rafael? Como eu te falei, eu não sou fluente não em tem Tupi, problema. Em 2 anos eu chego lá. Vamos junto. Não tem problema. Mas é um caso curioso, né? Porque chamar uma pessoa negra de branca, o que isso quer dizer, né? Então, conhecer a nossa língua, conhecer as palavras que a gente usa, né, já elucida algumas situações para nós, de como a gente entende, de como a gente permite algumas manifestações racistas, algumas manifestações machistas, né? Sim. Então, é realmente importante a gente saber. E aí tem uma outra situação que eu acho muito curioso, né? Se a gente consegue sistematizar esse movimento, a gente consegue trazer isso de uma forma muito interessante e fluida para a nossa prática cotidiana, né? Porque a gente percebe que a gente não precisa buscar fazer um movimento muito intenso e procurar coisas novas, né? Procurar ideias novas. É mesmo uma compreensão daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Isso aí, Rosalmeida. Tem muitos livros, como esse que você citou, o Tupi que você fala, e a gente precisa levar esses livros para os nossos alunos, né? E além dos livros de autores indígenas, que a gente vai já compartilhar aqui com vocês alguns. É isso que esse olhar, ele vem daí, de ler com os nossos alunos esses autores, tornar familiar para eles esse vocabulário e voltar para nossas origens. Esse é o nosso movimento. O ponto de vista vai mudar quando a gente mudar a valorização que nós damos para fora e valorizar o que está aqui dentro. Aí vai mudar o nosso olhar. E as crianças vão se sentir mais felizes também, porque elas vão parar de sonhar que elas não são... olha, eu só vou ser feliz quando eu for para a Disney. Poxa,
Não, será que se você for ali no parque, entrar em contato com a natureza, você também não vai ser feliz? Será que é só ir lá na Disney que você vai ser feliz? Então, esse ponto de vista que a gente está propondo aqui, nós levarmos para as nossas crianças. Número de falantes. Bom, os dados eles estão mudando a cada dia, por conta da questão do que vem havendo com os povos indígenas. Então, a gente tem o exemplo dos Yanomamis, que ano passado para cá foram muitas mortes. Então, eu nem me arrisco a, como eu tenho a Cristina Pagete, o Rodo da Lacasque aqui, que vão me cobrar se eu der algum dado errado. Então, nem vou falar de dados estatísticos, porque os povos indígenas realmente passaram por uma matança do ano passado para cá. Isso não é uma opinião pessoal, não, é real. Então, o número de falantes vem diminuindo a cada dia, vem diminuindo. Nós temos dados aqui do IBGE, tem um autor norte-americano que trabalha no Guild, o Moore, e ele vai apresentar alguns dados, mas eles estão defasados, porque do ano passado para cá houve muitas perdas de falantes indígenas. Então, o que nós precisamos fazer? Falar para as nossas crianças também, né, dessa situação, que matar um índio, entrar numa reserva, poluir o rio, isso vai causar danos, né? Então, mostrar para eles também que aquele rio não é apenas bonito para tirar foto, ele é a sobrevivência de alguém, né? De todo um povo. Então, esse número de falantes eu vou deixar em aberto para que a gente possa pesquisar atualmente como que está, que a cada dia está menor. A localização. Bom, a gente tem o Instituto Socioambiental, o ISA, que ele vai falar das terras indígenas no território nacional. Então, a gente não tem apenas a Amazônia, onde tem o estado do Pará, onde eu nasci, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, enfim, ali é a Amazônia legal. Nós também temos muitos povos indígenas no Pantanal, no Alto Xingu, em diferentes lugares, né? Na Bahia, aqui no estado de São Paulo, existem aldeias também. Então, assim, essa maneira de pensar que os povos indígenas eles só ficam lá na Amazônia isolados é algo que a mídia tem que começar a se atualizar. Isso não é verdadeiro. E então a localização dos povos indígenas é muito variada dentro do Brasil. E a gente tem que estar muito feliz por conta disso, porque são povos que resistiram mais de 500 anos, sempre ameaçados de serem desapropriados. Do nada eles poderiam ser expulsos da sua terra, né? Porque não é considerada a terra deles, é do Estado, da União, enfim. Dizer para nossas crianças isso é importante também. Faz até eles valorizarem a casa deles. Você vai agora para a sua casa, não vai? Vai acabar a aula, a gente vai dizer tchau e você vai para a sua casa. A aldeia é a casa das crianças indígenas. Ninguém pode entrar lá e desapropriar. Isso acontece no nosso país. E a gente precisa, desde a infância, dizer, isso causa impactos, não apenas ambientais, culturais, socioculturais, históricos, que nós precisamos nos unir para evitar. Em vez de a gente ficar brigando por causa de política, a gente tem que se unir, sabe? E parar de ficar levando para a sala de aula a nossa raiva, nossos conflitos, porque as nossas crianças, elas precisam ter esperança, né? Então, sempre fazer um parâmetro com elas. Olha, sabe na aldeia? Aqui é a casa deles, como a sua casa, não é tão diferente. Tornar familiar. As línguas, gente, estudar línguas indígenas, eu sou apaixonada, né? Começar a falar sobre isso, não paro mais. Mas olha, o que eu consegui estudar mais nessa minha vida de linguista foi o Aueti, que eu estudei com o Sebastian Drude. Ele está no tronco macro-G. Se eu estiver errada, Cristina, você pode puxar minha orelha também. Gente, porque, sabe, são muitas línguas, se eu errar, me perdoem, tá? Então, o Aruac,
Tupi é a nossa língua que a gente tem maior número de falantes, Caribe, o Macro-G, a língua Pano, e assim por diante. E elas são muito diferentes do ponto de vista morfológico e fonético. Então, é muito legal você levar para as crianças as músicas indígenas. É o que a gente vai fazer já já, tá? O tronco, olha só, relacionar a língua com a fauna é o sonho de todo linguista, né? Porque o que a gente pensa? A gente pensa, bom, é um tronco, né? Eles estão ali, cresceu a língua, quando os europeus chegaram aqui, em 1500, existiam milhares de línguas. E eles ficavam ouvindo aquilo sem entender e, aos poucos, foram identificando semelhanças e agrupando. Depois, né, de 100 anos para cá, que isso veio se tornando algo mais sistemático dentro da linguística, que é uma ciência muito nova, só tem menos de 100 anos. Então, a gente tentou organizar dessa maneira, lembrando das árvores, para poder falar dessa questão da fauna, da flora, que as línguas indígenas estão diretamente ligadas com a fauna e a flora. Muitas palavras elas vão fazer referência a peixes, a frutas, a igarapés, enfim. A natureza ela faz parte da língua, ela reflete essa identidade. Tá? Então, o tronco linguístico é isso. Meu lugar de fala, Coruçá, Povundirá, ai, gente, quero fugir para lá hoje. Ó, vocês estão vendo esse mapa? Vocês estão vendo essa linha vermelha? Ela forma uma cruz, não é? Cruz significa Curuçá em Tupi. Então, é um lugar lindo, tá? E ele é formado por várias ilhas. E ali está a reserva Mãe Grande, onde o povo Andirá, atualmente, ele está nessa reserva. Porém, o que acontece? Como eles não se identificam muito por conta dessa questão, olha, eu não me vejo mais como indígena, muitos não se identificam mais. Então, a minha pesquisa, minha tese de doutorado foi para que esse reconhecimento voltasse para essa região, né? Que é a região da minha mãe, da minha avó, dos meus ancestrais. Nós temos família lá, né? A gente ama ir para lá. Então, assim, mas está havendo essa transição dos jovens, a nossa geração, voltar a se identificar como indígena, porque até há alguns anos, muitas pessoas não se identificavam, elas nem usavam. A minha pesquisa fala sobre isso, fala como que mudou, por exemplo, os pescadores, falar para as crianças nome de peixe, por exemplo, o nome de um peixe, pirarucu, enfim, tem um vocabulário assim enorme que a gente pode trazer para os nossos alunos. Vocês gostam de peixe? Que peixe vocês gostam? E eles vão falar, né? Eu não gosto de peixe. Eu gosto, já comi tal peixe, tilápia, pirarucu, enfim. E o que acontecia? Os pescadores já não estavam mais falando os nomes em tupi, eles já estavam falando, por exemplo, pescada, dourada, porque eles achavam que assim ia valorizar mais o produto deles. E quando eu fui fazer essas entrevistas, essa pesquisa, eu falava para eles, mas por que você não está mais usando o nome originário, né? É porque quando eu vou vender, eu sinto que o pessoal gosta mais quando usa um nome mais assim atual. Então, esse é o nosso movimento de voltar, né, a valorizar os nomes em tupi, nesse lugar lá em Curuçá, tá? Se vocês estão convidados, vamos lá, gente, vocês vão amar. Olha, ancestralidade. Essa é a casa de farinha. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de entrar num lugar assim. As pessoas, elas se alimentam da macaxeira, aipim, como é que fala aqui, Rafael? Eu confundo macaxeira, aipim com o quê? Mandioca. Mandioca. Então,
vocês começaram a comer tapioca, né, há assim, alguns anos, mas para esses povos é a base da alimentação, né? Então, eles extraem a mandioca, levam para o igarapé, todo um processo artesanal, deixa lá de molho durante 15 dias, leva para o tipiti, que é também artesanal, feito com uma raiz, espreme, onde sai o tucupi, dali vai fazer vários pratos, tudo isso a gente pode falar para nossas crianças, sabe? E leva para esse forno feito de barro, tá? Onde é feita a farinha, a tapioca, que vem para cá, que vocês hoje estão consumindo bastante, tá? Eu tive a oportunidade, né, de vir desse lugar que eu amo, que eu tenho assim um amor assim infinito, e eu espero que ele seja preservado, que todos nós possamos preservar, tá? Prática docente. Isso aqui é um exemplo que eu fiz com os alunos e eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Só que vocês Açaí. E nós vamos saber da onde vem esse nome, tá bom? Ó, vamos ouvir. Esse aqui é o cai na água, é um instrumento feito na aldeia. Ele representa o som da água. Ele é feito com uma casca de uma árvore e dentro tem vários sonidos. Há muito tempo atrás, numa aldeia muito grande, no interior do Pará, em Curuçá, lá viviam muitos indígenas, não é, Josué? Não é, Luan? E começou a faltar alimento. E o que eles fizeram? O cacique Itaqui deu uma ordem que a partir daquela data nenhuma indígena podia mais ter filhos, porque estava faltando alimento. E ele tinha medo das pessoas passarem fome. Só que ele não sabia que a sua filha linda, Itaqui, estava grávida. E para não desobedecer o pai, ela saiu da aldeia e foi para uma outra aldeia distante ter o seu filho. E nasceu uma linda menina. E ela chegou na aldeia, imaginando que o seu pai ia esquecer daquela ordem e mostrou: pai, olha aqui a sua netinha. Mas o pai dela não quis acordo, sacrificou a netinha. Porque foi o que ele disse: quem tiver filho a partir dessa data vai ser sacrificado, porque nós estamos passando muita fome. E ela ficou arrasada, tá aqui, não queria mais sair da rede, porque vocês sabiam, os povos indígenas adoram dormir na rede, e eles ficam se embalando, ouvindo o som do rio, porque geralmente as aldeias estão bem em frente do rio. E ela ficou com uma tristeza enorme, até que numa noite ela ouviu o choro da sua filhinha. E ela levantou rápido da rede e foi ver. Então, ela estava no alto de uma palmeira, agarrada ali, ouvindo o choro daquele bebê, mas era tudo alucinação, porque ela estava sem comer, sem dormir, com falta da sua filhinha. E lá ela desfaleceu, ela morreu, agarrada àquela palmeira, carregada de frutinhas vermelhinhas, que são essas aqui do meu colar. Então, o pai dela estava desesperado com vários indígenas procurando a sua filha. E eles estavam todos unidos, procurando isso aqui. Quando amanheceu, os pássaros cantaram. E o cacique achou sua filha morta, abraçada àquela palmeira, cheia de frutinhas vermelhinhas. Então ele chamou os indígenas que estavam acostumados a subir em árvores grandes para pegar aquelas frutinhas e deu para as mulheres: mulheres, amassem essas frutinhas, vamos ver o que vai sair delas. E sabe o que saiu? Saiu um vinho doce, roxo, muito nutritivo, e o cacique Itaqui serviu a todos. Cada um pegou a sua cumbuquinha e foi tomando aquele vinho muito nutritivo. Então ele pensou: isso é um aviso de Tupã. Nunca mais
E eu vou colocar o nome dessa palmeira, que é o nome da minha filha, de trás para frente. Itaqui, de trás para frente, é açaí. Então, a partir daquele momento, ela foi enterrada junto com a palmeira de açaí, e o açaí virou alimento para todos os povos indígenas até chegar no mundo inteiro. Põe tapioca, põe farinha d'água, come açúcar, não põe nada, come e bebe com um suco, que eu sou muito mais que fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor... Quem já tomou açaí aí? Minha mãe comprou botão. Pode parar, pode parar. Ai, gente, ó, desse dia foi uma loucura na escola. Aí tinha pedreiro batucando lá na frente, apareceu a gente na porta. Ei, professora, eu troquei o nome da personagem. Vocês viram? Eu falei que o nome da filha era o nome do pai, mas na verdade açaí não é Itaqui, é Iaçá, ó, que é açaí de trás para frente. Não é, Rafael? Não é, Rafael? Exatamente. Mas Bom, a gente, na sala de aula é assim mesmo, gente. A gente vai tentando fazer o melhor que pode, né? Fala, Rafael. sim, com certeza. Não, eu queria só fazer menção aqui a muitos comentários que foram feitos, e inclusive alguns eu acho que já direcionam algumas perguntas, que eu não sei se a gente consegue responder, né? Como a gente tinha pensado de deixar mais ou menos uns 15 minutos para a gente responder as perguntas, eu acho que a gente já está quase no limite para a gente pensar, né? Nessas perguntas e em suas respostas, tá bom? Aí eu acho que a gente segue mais um pouco e faltam... Tem mais esse slide, e aí a gente pode partir para as perguntas, é isso? Isso, Tá, para que perfeito. todo mundo possa se sentir acolhido, né? Interagir, enfim. Ó, para além da sala de aula, a escola como aldeia, é o sonho, acho que, de todo professor, né? Sair um pouco da sala de aula, estar num lugar verde, poder aplicar os seus planejamentos de uma maneira mais lúdica, principalmente para quem leciona no PEB 1, né? Que são as nossas crianças menorzinhas, a gente poder brincar com eles, né? Então, eu leciono na MF Antônio Palocci, no CAIC. Nós temos assim, o privilégio de ter uma horta, né, que é o projeto Verdejamento, nós temos árvore. Eu sei que nem toda escola tem isso, mas eu também leciono em escolas que não têm, e aí a gente vai adaptando, né? Leva uma sementinha de feijão, planta num copinho de café, espera crescer, faz de tudo para levar o verde para a escola. E quanto mais a gente consegue plantar esse verdinho, essa sementinha de feijão que vai crescer no copo de café, a gente está plantando no coração deles esse amor pela natureza. Então, essa é a nossa intenção. A gente pode não ter a estrutura que a gente gostaria de ter, mas a gente tem essa vontade, né, de levar o verde para o coração deles, né, para eles poderem preservar cada vez mais. Eu fico pensando aqui, né, no poder que tem essa fala, essa live, né? Porque a todo momento, quando a sua preocupação, né, Elisângela, foi de trazer elementos do cotidiano, né? Então, quando a gente fala das palavras, a gente está falando de algo que é corriqueiro, né? Que às vezes o que falta para nós é uma atenção, né? Se dedicar um pouco mais de atenção a algumas questões, né, que podem aparecer na prática cotidiana, né? Então, estar atento a essas situações, né? Então, como você mesma disse, às vezes uma atividade com levar uma semente, apresentar uma semente para o aluno, que é algo que ele está vendo ali, se o aluno só vê o feijão no prato, né, e ele não vê o feijão de outra forma, né, ele só vai entender que o feijão, como que ele nasceu, né, como que ele chegou naquele lugar. Então, eu acho que é muito poderoso a gente poder
fazer esse debate dessa forma e estar sempre atentos a apresentar algo novo daquilo que é corriqueiro, né? Daquilo que é corriqueiro. Então, eu vou, se você me permite, eu vou retomar aqui algumas falas, vou fazer alguns recortes, tá? Mas, por exemplo, a Julie, ela pediu para que a gente falasse mais dos povos indígenas que moram fora das aldeias. Isso é muito importante, verdade. Isso. Sim, que estão fora, longe da sua família, né? Que é o meu caso, estou longe da minha família. Isso. A Rebeca Vitorazzi, ela pergunta como apresentar o conceito de Tecoporã na educação infantil. Interessante. Olha, E eu aí, posso a última responder? pergunta. Manu? Posso fazer? Só vou fazer as 3 perguntas. E aí, a Cláudia Lazzarini, quando você estava falando daquele processo em que os pescadores eles estavam se descolando, né, da sua identidade, ela pergunta assim, né, qual que é o maior motivo dessa falta de identificação? Então, acho que são 3 momentos aí, que foram 3 perguntas que eu acho que são interessantes para a gente pensar e encaminhar para o final. Responde agora ou no final, Rafa? Pode responder agora. Tá. Bom, falar de Tecoá, né, que é a aldeia, para as nossas crianças, juntando com a pergunta anterior, que são os indígenas que não moram na aldeia, que estão nos centros urbanos, como muitos, né, que a gente acaba encontrando, foi estudar e por algum motivo não voltou mais para sua casa, né? E como que a gente pode juntar isso para levar para as nossas crianças? O indígena não precisa necessariamente estar usando a pintura com urucum, genipapo, ele não precisa necessariamente estar cheio de pena para ele ser indígena. Ele pode sim sair da aldeia, fazer sua faculdade, ele pode sim lecionar, como eu leciono, falando português. Então, assim, o indígena, ele é brasileiro, como nós, só que ele tem as suas especificidades. E a gente precisa mostrar isso com naturalidade para nossas crianças. Tá? E como o Rafa falou, o Rafa é historiador, né? Coordena esse centro dentro do nosso município. E qual é o sonho do Rafael? Que a gente possa se olhar sem esse estranhamento, que a gente possa se ver assim como cidadão brasileiro, somente isso. Né? Porque tem um projeto muito, muito bonito que nós estamos participando, que é o Era Uma Vez, que as nossas crianças estão recontando a história do Brasil a partir dos povos originários. E como que elas estão fazendo isso? Com histórias em quadrinhos, elas estão fazendo quadrinhos, contando, né? Em vez de ser o europeu contando, mas os povos originários contando. E como que isso é na imaginação da criança? Levar isso a partir do que nós temos. Tem professores que só têm a lousa e sua caneta, e às vezes ainda tem até só o giz. Mas será que ele não pode fazer um desenho, trazer a criança, ouvir mais, dialogar? Eu vejo isso, que é o Tecoá, a aldeia, né? Isso é o nome de um livro, do Olívio Jecupé. Se vocês quiserem ler, eu indico, chama Tecoá, é o Olívio Jecupé, é um autor muito querido, né? Que ele tem vários livros infantis. E ele vai falar, por exemplo, do Saci a partir do ponto de vista do indígena. O Saci não é esse menino tão espoleta, ele simplesmente é um menino que quer brincar, e lá ele vai fazer isso a partir de histórias em quadrinhos. Então, tem muitas ideias. Para que isso aconteça de maneira fluida e natural, nós precisamos ouvir as nossas crianças, dar a elas também um lugar de fala. Muito bem. Eu acho que você falou da falta de identificação, o que você identificou como... É verdade, Rafael, você é muito detalhista, Rafael. Ó, que volta lá, Rafael, qual é a última pergunta? Porque na minha pesquisa, os pescadores, eles estavam deixando de se identificar, né, com as palavras. Por quê?
O município de Curuçá, ele passou, assim, do ponto de vista histórico, por várias situações. Por exemplo, o arquivo público foi queimado numa manifestação de revolta do povo, e o povo foi esquecendo da sua origem. Então, por exemplo, lá nós temos um ritual muito bonito que acontece no Dia dos Finados, que é da iluminação, que é uma maneira de voltar a fazer o quarupi, que era feito anteriormente. Isso fora da aldeia, né? Mas na cidade mesmo, porque Curuçá tem a parte que é mais urbana e tem a parte que é a reserva, né? Então, quando eles vão lá na cidade vender o seu peixe, vocês já ouviram falar do mercado do Vero-Peso lá em Belém? Chama Vero-Peso porque vai pesar o peixe, ia pesar o peso do peixe lá. Então, o pescador lá em Curuçá também fazia isso. Ele saía das ilhas e ia vender seu peixe. E ele achava que, falando o nome mais em português, ele ia ter mais valorização. Então, a gente precisou fazer essa pesquisa e nós ainda estamos nesse processo. Ela nunca foi publicada. Meu sonho é que ela se torne um livro, chegue na mão das crianças, elas verem esses peixes, elas poderem se deliciar com isso. E por isso eles deixaram de falar. E agora está nesse processo de voltar a falar, né, os nomes em tupi. Respondi, Rafael? Agora sim, né? Respondeu, claro. Eu acho que a gente olha assim para esse processo de desenraização, né? Isso é, sem sombra de dúvidas, uma consequência do processo de colonização que foi absolutamente violento, né? Com os povos originários, assim como foi absolutamente violento com os povos que foram trazidos de África, né? Num processo de imigração forçada e tratados como coisa, né? Então, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que os povos originários, assim como os povos africanos, eles receberam o mesmo tratamento, né, dessa colonização. E é bastante sintomático, né, quando você fala que o arquivo foi queimado, né? Porque, assim, para a ancestralidade, um arquivo de papel, ele não tem o mesmo significado do que a própria ancestralidade, né? Então, só que nesse caso surgiu um efeito contrário, né? Um apagamento. Foi um apagamento quase que definitivo, né? Seria muito interessante ao queimar o arquivo, a cidade, né, e toda a população se voltasse para a sua própria cultura, né, a sua cultura originária, né? Mas, infelizmente, eu acho que nesse processo de colonização, a gente se desenraiza na medida em que é do tamanho da nossa colonização, né? Sim. Mas, enfim. Sim. Bom, agora é aquele momento que eu pedi para vocês pegarem a caixa de fósforo, para vocês interagirem. Vamos ouvir um pouquinho uma música indígena, vamos tentar se familiarizar com a língua tupi. Bom, antes eu vou explicar para vocês o que vocês vão ouvir, tá? Vocês vão ouvir o nome de um pássaro. Tangará é um pássaro azul muito bonito, pequeno, ele tem um canto lindo. E mirim é pequeno, um pássaro pequeno. Vocês vão ouvir muito falar em Nanderu, que é o criador. Então, o que eu vou pedir para vocês? Onde vocês estiverem, se vocês puderem bater no ritmo da música os pés, se você tiver essa caixinha de fósforo, eu gostaria muito que a gente entrasse em comunhão nesse momento, por meio da música, tá? Porque para nós, a música é uma maneira de unir as nossas almas. E quero convidar vocês a ser essa aldeia que a gente sonha, né, no nosso país, por meio dessa música. Vocês vão ver as imagens, são de aldeias na Amazônia, dos nossos povos. E se vocês puderem cantar com a gente, vai ser muito bom. Vamos lá?
Viva os povos originários! Obrigada, galera! É isso aí. Rafael, professora Elisângela, como uma professora disse aqui no chat, como não se emocionar, né? A gente só tem a agradecer a vocês, em nome daqui da Divisão de Educação Infantil da Secretaria da Educação, pela participação, pela contribuição riquíssima no dia de hoje. E o quanto a gente vê que esse legado cultural, né, dos povos indígenas, como ele tem essa singular relevância para a formação da identidade cultural do povo brasileiro. E como isso, de certa forma, efetiva, né, o trabalho com as relações étnico-raciais também. E eu vou encerrar com uma frase sua, professora Elisângela, que possamos um dia, nas palavras suas, ser uma única aldeia. E é isso. A gente agradece muito a participação de todos os professores, os comentários, só elogios, viu? Muitos elogios, os professores adoraram a live e querem bis, viu? Já pediram bis. Nós vamos tentar organizar aí um bis da Elisângela e do Rafael. Obrigada, certo? muito obrigada, tá, meninas? E todos que participaram, que vocês tenham se sentido acolhidos. É o que o nosso povo quer, se unir. Esse sentimento, ele é geral, né? Global. Que a gente pare de brigar e se una. Mas isso vai acontecer porque, né? É só a gente plantar essa semente, né? Vamos lá. Sementinhas Obrigada. plantadas. Muito obrigada. Desejamos uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.